Saudações, rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Um Viking de Óculos. Eu quero só trazer uma notícia para vocês, recente, de hoje, de ontem, e começou a dar muito o que falar agora. Tem uma horda de feministas atacando o Thiago. Quem não conhece, o Thiago Schultz, do manual Red Pill, ele produz um excelente conteúdo no nicho de relacionamentos, tá? Eu não tô fazendo esse vídeo para atacá-lo nem para defendê-lo, né? Porque apesar de gostar do trabalho dele, eu não vou pôr a mão no fogo também. A gente tem que manter cautela. E eu gostaria de exortar os ouvintes, caso algum dia você atinja algum grau de notoriedade, como foi o caso do Thiago, ele ficou muito famoso, as pessoas apreciam o conteúdo dele. Até o namorado da minha mãe não tem nenhuma relação com esse nicho Red Pill, masculinidade, masculinismo, e nem é tão à direita no espectro político. Ele já viu os vídeos dele, né? Duas pessoas que estão fazendo um sucesso realmente digno de nota, louvável, que a gente sabe que crescer nas redes sociais não é um trabalho fácil, é ele e o Rafael Aires, tá? Mas o Thiago Schultz cometeu um deslize. Eu não sei se ele seria capaz de fazer o que ele disse, eu creio que não, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque hoje, né, principalmente quando envolve essas leis pertinentes ao direito da mulher, qualquer palavra pode ser mal interpretada e vai ser usada contra nós, né? Por isso eu sou muito da ideia de, se você está sofrendo perseguição, a melhor forma é ignorar. Se ela atinge níveis insustentáveis, lembremos-nos do ditado, né, que os ausentes são esquecidos. Apague sua rede social temporariamente e deixe a poeira baixar. Eu vou ler então um trecho aqui da matéria da UOL e depois vou falar daquela coach Vanessa Oliveira, que inclusive nós temos um vídeo dela aqui em que ela ensina a dar golpe do aborto, comenta vinganças terríveis. Ela já falou no canal dela que o objetivo da mulher pode ser tripudiar o cara, infernizar o cara, né, e sugar dele os recursos, não ditos exatamente com essas palavras, mas condutas que poderiam ser facilmente consideradas condutas criminosas. Mas nós sabemos, né, que a balança sempre vai pender para um lado quando se trata de justiça, e ela não será responsabilizada por essas palavras proferidas. Sem mais delongas, vamos ler aqui. O título é o seguinte: Mentoria por 2.500. Quem é o coach do Campari que ameaçou a atriz? Thiago Schultz, exposto após ameaçar uma atriz que fez uma sátira com suas falas, ficou conhecido nos últimos anos como dono da página Manual Red Pill, em que ajuda, eles já colocam aqui ajuda entre aspas, né? Pois eles não acreditam que esse conteúdo ajuda os homens. Particularmente, eu conheci a Pílula Vermelha há 6 anos e me ajudou muito. Eu confesso, eu passei por um período de rage no início. Esse período já passou e hoje eu me considero uma pessoa muito mais sábia, que anda com muito mais cautela, com circunspeção na estrada da vida, que são repletas de armadilhas. Então, pra mim, eu posso falar, ajudou muito. Comenta aí pra gente fazer uma pesquisa de opinião. A Red Pill te ajudou a ficar mais sagaz, ou a te tornar um homem melhor, ou a focar em você, ou te fez focar mais na parte do desenvolvimento pessoal, né? Enfim, comenta aí como sua vida mudou. Se mudou para pior, pode comentar também sem problemas. Deixa aí nos comentários o que mudou para você depois que você tomou a pílula vermelha. Aí dizem, ele tem a página Manual Red Pill em que ajudam homens que buscam reafirmar a suposta superioridade masculina, criando uma grande lista de exigências para uma mulher ideal. Eu acho que isso aqui é uma falácia, né? É uma difamação, eu diria. Não há afirmação de superioridade masculina. E quanto à questão de fazer o homem ser mais seletivo, eu não vejo problema algum. Do mesmo modo que mulheres já falaram por aí abertamente que um homem com menos de 1,80 é amigo. Seletividade, escolha é um direito do indivíduo. E seletividade e escolha não tem nenhuma relação com superioridade, tá? A gente tem que deixar isso muito claro, caso algum desavisado venha ler essa matéria e acreditar que existe algum tipo de supremacia. Pelo contrário, é a luta contra ideias ginocêntricas. É o oposto de supremacia. É uma busca real de igualdade de direitos e deveres, mas não de resultados, respeitando as diferenças biológicas de homens e mulheres. Continuando, depois de estudar publicidade e engenharia, o coach decidiu investir nas mentorias em que soluciona os problemas de relacionamento e masculinidade dos seus clientes. Com mais de 300 mil seguidores no Instagram, ele chega a cobrar 2.500 pelas consultas.
Aí ele participou aqui de um podcast, né, Boteco Podcast, saiu um corte de uma conversa, viralizou nas redes sociais, pessoas fizeram um react. Se eu fosse o Thiago, independentemente do que estivessem falando de mim, eu não reagiria, porque o modo com que ele reagiu abriu flanco para ele ser atacado, né? Seguro morreu de velho, meus amigos. Vamos lembrar desse adágio milenar que ajuda muita gente. O exemplo de reafirmação masculina virou piada fora da bolha Red Pill. E prego que recebe martelada é só aquele que se destaca. Quem não foi criticado nunca tentou fazer nada de digno, de original, de autêntico na vida. Então, se você é criticado por fazer, principalmente de pessoas que não fazem nada, é ponto positivo, tá? Não se deixa bater, não. Bora lá. O que o Thiago disse, de acordo com a matéria do UOL, foi o seguinte, abre aspas. Ah, mas se eu pegar uma breja pra você, você não toma comigo? Eu não tomo, entendeu? A mulher tem muito isso de querer mudar o cara, tentar colocar o cara debaixo dela. Mas não é maldade, é um teste realmente. Deixa eu ver o quanto esse cara segura a opinião dele. Será que ele vai pegar a breja só pra me agradar? O cara exercita isso e vira um cara mais autêntico, mais original. Realmente você manter sua base sólida, ser fiel aos seus princípios, saber dizer não, é uma coisa útil tanto para mulheres quanto para homens, independentemente de credo, posição social, espectro político. Eu não vejo problema aqui, né? Pessoalmente eu não vi nada demais. Antes de se tornar coach, Thiago era editor de livros e se apresentava como observador de novos autores. Em outubro de 2015, aos 27 anos, ele concedeu uma entrevista ao jornal Novo Contexto de Itu, junto a outros homens falando a importância sobre a vaidade masculina. Abre aspas. Vaidade não é apenas o ato de se vestir bem, mas sim a preocupação com a aparência e o cuidado com o próprio corpo. Concordo totalmente. Eu mesmo estou pegando pesado aqui na roça, tentando ganhar um shape melhor, uma musculatura mais densa. Eu acho que a pessoa tem que cuidar de si. Não vejo problema se a mulher cuidar de si também. E eu acho que se a vaidade não for extremada, se ela não for uma vaidade vã, ela não é nociva. Ela faz parte do autocuidado e isso acaba gerando uma melhor autoestima, que vai afetar positivamente você em várias áreas da vida, né? Concordam comigo? Ele continua, julgo importante fazer exercícios, sejam eles quais forem, e cuidar da alimentação principalmente. Opinou ele, incentivando homens a se cuidarem com cremes e outros recursos, né? Aí logo aqui eles colocam uma foto do Thiago de 2015, em que ele tá sem barba, com óculos, com carão de nerd, né? Na minha opinião, numa tentativa de descredibilizar o cara, eu já vejo a situação de um prisma diferente. Ele era menos bem aparentado, embora não fosse um cara feio, tava com um sorriso meio beta aqui na foto, né? Um olhar que não é o olhar de um homem confiante, uma imagem que se distancia enormemente do jeito que ele se apresenta hoje em dia. Como é que eu analiso essa situação? O cara evoluiu, pronto. O cara saiu de uma posição que não era legal, pelo menos falando dos estereótipos físicos, e evoluiu para um cara autoconfiante, que tem uma boa linguagem corporal, que gesticula quando fala, tá com o corpo sempre aberto, deixou uma barba massa, né? E a galera falando que ele é calvo, se ele é calvo ou não, isso não impediu que o cara atingisse uma posição de sucesso, lograsse um certo prestígio nas redes sociais. Eu gosto sempre de ver a parada por um ângulo positivo, sacou? Achar defeito é muito fácil, mas vamos ver a qualidade? Isso os seres humanos não fazem, né? E não é só gente de esquerda ou gente feminista. O ser humano tem essa mentalidade derrotista, negativa. Então a gente tem que tentar ver o ponto positivo quando há, né? E não ficar sinalizando virtude falsamente, tentando elogiar quem não tem qualidade, depreciar quem tem. Temos que ser realistas. Tem qualidade, a gente aprecia. Tem defeito, a gente salienta se for fazer uma crítica construtiva, se não for a gente fecha o bico, né? Porque exigir perfeição, a gente tem que estar num nível muito bom, né? Se a gente está no nível máximo, nível evoluído, concretizando as nossas metas, a gente pode tecer uma crítica positiva se a pessoa der abertura, né? Mas enfim. Aí continua aqui, eu fiquei surpreso com essa informação, né? Eu não sabia a respeito disso. Em 2020, Schultz tentou conquistar a mulher de 50 anos em reality da Netflix, apesar de agora criticar mulheres acima dos 30, que ainda exigem muito dos homens. Thiago aceitou participar de O Crush Perfeito, em que disputou o amor de Joelma com outros 4 pretendentes. Quem pode responder melhor por que ele tentou cortejar uma mulher de 50 anos é ele mesmo, né? Talvez ele estivesse tentando ganhar notoriedade, as oportunidades aparecem. Esperto quem sabe agarrá-las, né? Então isso aqui por si só não quer dizer muita coisa. Eu acho que a gente tem que ver sempre o ponto e o contraponto.
a gente tem essa informação da matéria, eu não acredito que seja falsa não, mas a gente tem que ouvir o contraponto do Thiago antes de julgar, e depois de pesar, né, o ponto e o contraponto na balança, a gente pode emitir uma posição mais sólida, menos leviana e mais bem embasada. Fala aqui também, né, que a mulher tinha 2 filhos adultos e foi casada 2 vezes. Na época, ele ainda se apresentava com seu sobrenome de registro, Thiago Choba. Em seu Instagram pessoal, o coach mantém na biografia sua participação na primeira e única temporada do programa. Aí eles falam aqui o que seria a pílula vermelha, não do ponto de vista de quem produz, mas do ponto de vista de quem ataca, né? Eu acho muito difícil a gente se informar pelos lábios ou pelos dedos quando escrevem dos nossos adversários, não só na política, né? Se você fosse informar, por exemplo, sobre os povos celtas, a partir do ponto de vista romano, como é o que a gente tem hoje em dia, né? A gente se informa pelo inimigo. Se a gente fosse informar a respeito do PT com bolsonaristas, a gente se informa pelo inimigo. Se a gente for falar de Bolsonaro do ponto de vista da esquerda, vai haver uma manipulação da informação. Por isso é muito difícil a gente se basear nesse tipo de coisa. Vamos ver os dois lados e vamos ficar de olho aí nas redes sociais do Thiago para ver como ele vai fazer essa defesa aí, né? Porque o último post dele tinha mais de 4.000 comentários, fervendo de feministas, pessoas famosas, né, do alto escalão aí da sociedade, com perfis verificados. Então ele está sofrendo um cancelamento que ele vai ter que ter um certo jogo de cintura e um psicológico para poder enfrentar de peito aberto e cabeça erguida, né? O que ele falou foi o seguinte, né? Parece que é uma tal de Lívia Galato, ou Lívia Lagato, perdão, que é uma atriz e roteirista. Parece que ela fez um react do vídeo dele, ele mandou uma mensagem inbox para ela e falou que se ela não apagasse, né, eu acho que eles iam resolver na justiça ou na bala. Ainda que ele não tenha o desígnio de fazer nada com ela, para a justiça isso pode ser interpretado como uma ameaça. E parece que a atriz já registrou um boletim contra o Thiago. E a gente que participa desse meio, né, da Menosphere, já me mandaram aqui vídeos, aquela Vanessa de Oliveira já fez o react também, e eu tô olhando aqui no Instagram dela, postou tem menos de 2 horas, já tá fervendo de comentário. O Thiago ligou para ela várias vezes às 5 horas da manhã, e ela expôs essa atitude dele. Eu sou da ideia, galera, eu vou reiterar esse ponto aqui, tá? Se você tá numa posição que já não é bem vista pela sociedade, pela cultura progressista, pelo meio mainstream, a melhor forma é não dar abertura, não manda mensagem, não responde comentário, não ameaça, não bate boca com esse pessoal, tá? Falando coisas comprometedoras, e a chance de você passar pelo que o Thiago tá passando agora vai ser bem menor. Eu queria então informar a galera aí, né? Vocês podem ir lá na página dele, ir na página da Vanessa, tirar suas próprias conclusões. Eu não vou atacar o cara, eu não vou deixar de seguir o cara, eu gosto pra caramba do conteúdo dele, o conteúdo é de valor. Se essa atitude que ele tomou, né, conforme os fatos vão se desenrolar, foi certo ou não, eu acho que a gente não pode confundir o argumento com o argumentador, porque o conteúdo do cara é excelente, o conteúdo é muito bom, tá? E você já conhece o Thiago do Manual Red Pill? Você estava sabendo desse problema aí, né? Ele está sendo atacado agora pelo establishment, por algumas feministas. Qual é a sua opinião a respeito disso? Deixa aí nos comentários o que você acha dele, se você conhece a Vanessa de Oliveira, né? E vamos trocar ideia aí pra gente poder chegar num senso comum. Valeu, se inscreva aí no canal, abraço e até a próxima.